É? Hora do anime. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. O anime de hoje é Minha Amiga Servo Noko, e agora fiquem com a abertura. A história começa com uma garota chamada Torako, enquanto ela vai para a escola, mas vemos que tem vários servos observando ela. Outra garota escorrega e está prestes a cair, mas Torako a salva, pedindo para ela ter cuidado. A garota lhe agradece, e todos acham que ela é mesmo incrível. Descobrimos que ela está no segundo ano do ensino médio, e é a presidente do conselho estudantil. Todos lhe admiram por ser perfeita, já que ela é bonita e boa em tudo que ela faz, mas descobrimos que isso é apenas uma fachada, e que ela está tentando esconder que costumava ser uma delinquente depois de ser influenciada por um mangá que ela leu. Ela acha que sua vida será arruinada se todos descobrirem isso, mas acredita que ninguém vai descobrir porque tem o disfarce perfeito. De repente ela vê uma garota pendurada em um fio elétrico, então ela entra em pânico, achando que a garota está morta. Ela decide chamar a polícia, mas um ranho de catarro sai da garota e gruda nela, então ela percebe que ela ainda está viva, e se pergunta como ela chegou lá em cima. Ela nota que a garota tem chifres e se pergunta se são falsos, mas percebe que devem ser reais, já que os falsos não suportariam seu peso. Então ela entra em pânico, achando que a garota é algum tipo de monstro. Ela limpa o ranho, mas vê animais começando a cercar a garota, confundindo ela com carniça e querendo comê-la, enquanto ela diz para eles virem com tudo. Torako pensa em ajudá-la a escapar, mas a garota olha de forma ameaçadora, então ela entra em pânico e lembra que está prestes a se atrasar. Ela decide fingir que não viu nada e apenas se vira para ir, mas a garota pergunta se ela realmente vai lhe abandonar, ameaçando assombrá-la todos os dias quando morrer. Então Torako acaba ajudando ela a descer, perguntando como ela ficou presa lá. A garota explica que não tem ideia, dizendo que já estava lá em cima quando acordou. Ela chama Torako de delinquente, então ela entra em pânico, dizendo que não é verdade. Mas a garota explica que pode sentir isso, revelando que seus chifres podem perceber isso. Torako diz que é um mal-entendido, mas foge depressa enquanto se pergunta como a garota descobriu sobre seu passado. Torako chega à escola, mas continua pensando na garota. Sua professora, Koi, diz para eles se sentarem, e menciona que eles têm uma aluna transferida. Torako tem um mau pressentimento, e a estudante acaba sendo a garota de antes, então ela entra em pânico de novo. A garota tem dificuldade para passar pela porta, e Torako acha que ela só precisa se virar de lado, mas a garota apenas atravessa, destruindo a porta completamente. Os destroços atingem seus colegas no rosto, mas isso não parece incomodá-los. Ela se apresenta como Noko, e todos dão as boas-vindas, achando ela interessante, enquanto Torako se pergunta por que ninguém mais acha ela estranha. Koi diz para ela se sentar ao lado de Torako, que fica imediatamente preocupada achando que Noko pode arruinar sua vida. Então ela decide conversar com ela e tentar ser amigável, mas Noko lhe chama de delinquente de novo. A classe ouve isso, e todos acham que é verdade, então ela nega desesperada. Mas Noko explica que seus instintos nunca estão errados, e também revela que Torako ainda é virgem, então ela fica vermelha e sem saber o que dizer. Todos acham isso engraçado, mas ela se pergunta se Noko tem provas, então ela pergunta se ela já esteve com um garoto, e ela fica em silêncio, então todos percebem que é verdade. Depois disso, Torako anda pelo campus enquanto todos lhe admiram, e ela acha que está indo bem, mas ainda está preocupada que Noko possa lhe expor como uma ex-delinquente. Então ela pensa em confrontá-la, mas ao se dirigir para a sala de aula, ela percebe que sua mesa está coberta com biscoitos de cervo. Noko aparece e começa a babar, então Torako percebe que foi ela quem colocou os biscoitos. Ela explica que queria lhe agradecer por salvar sua vida, mas descobre que Torako não gosta dos biscoitos, então ela remove seu chifre, explicando que também é comestível, e começa a mastigá-lo, dizendo a Torako que não tem um gosto ruim. Ela oferece seu outro chifre a ela, mas ela se recusa a comê-lo, e nota que Noko parece uma garota comum sem os chifres. Noko explica que ela não se importa de perder sua identidade, lembrando de que Torako salvou sua vida. Noko se pergunta o que ela quer como recompensa, e coloca seus chifres de volta. Ela se pergunta se Torako quer comê-la e fica apavorada, mas diz para ela ir em frente, só que Torako não está interessada. Noko fala que não tem mais nada a oferecer, dizendo que não tem dinheiro, e implora para ela não pedir muito. Torako percebe que seus colegas de classe estão assistindo, e acham que ela está se dando bem com Noko, que está prestes a chamá-la de delinquente de novo, então ela foge com ela, lhe levando para o banheiro. Ela acha que Torako lhe trouxe para lá porque está prestes a tomar uma iniciativa, e pergunta o que ela quer. Torako fica constrangida, mas pede para ela parar de chamá-la de delinquente, dizendo para não contar a ninguém sobre seu passado. Ela explica sua situação, ameaçando matá-la se ela expor sua identidade secreta, mas Noko acha que ela está falando de sua identidade como virgem.
Então Torako começa a perder a paciência, dizendo a Noko que seus chifres parecem uma piada, mas ela começa a se emocionar, achando que realmente parece estranha. Torako percebe que ela foi intimidada por causa de sua aparência no passado, então se sente culpada e diz que na verdade, seus chifres são ok. Mas Noko remove sua cabeça, e Torako não consegue acreditar no que está vendo. Mais tarde, Torako está prestes a voltar para casa, mas ela ouve um barulho estranho e percebe que vem de um armazém, então decide verificar e vê Noko no chão, então ela entra em pânico, mas depois ela percebe que Noko ainda está viva. Ela explica que está ferida porque caiu de uma escada, e Torako percebe que sua cabeça está sangrando, então ela trata seus ferimentos, perguntando a Noko o que ela está fazendo ali. Ela explica que está limpando o lugar, e Torako decide ajudá-la, achando que não pode deixá-la sozinha. Depois de um tempo, vemos que o armazém já está limpo, mas Torako se pergunta por que Noko parece estar se divertindo, e ela explica que é porque elas estão juntas. De repente Koi se junta a elas e agradece a Torako pela ajuda, achando que ela vai se juntar ao clube dos servos, mas ela não tem ideia do que está acontecendo. Então Noko explica que ela começou um clube, enquanto Koi revela que o armazém vai servir como sala do clube. Torako se recusa a se juntar, mas Koi elogia, achando que o clube vai ser um sucesso por causa dela, então ela muda de ideia, decidindo se juntar. Koi entrega o formulário de criação do clube, então Noko preenche, explicando que Torako vai ser a presidente. Mas Torako se recusa, dizendo que Noko deveria assumir a posição já que ela é a garota servo. Mas ela explica que o propósito do clube é cuidar dos servos, e como ela é o servo do clube, o trabalho de Torako será cuidar dela. Ela entrega o formulário, e Koi pede a Torako para cumprir seus deveres direito. Elas terminam de arrumar a sala do clube, mas Noko diz a Torako para escová-la, e ela percebe que não tem escolha agora, então começa a fazer isso, percebendo que vai precisar fazer isso em todas as reuniões do clube. Mas vemos uma garota observando elas, e parece que ela quer matá-las. No dia seguinte vemos Torako indo para a sala do clube, e ela parece estar animada porque conseguiu organizar o lugar antes da escola, então agora ela pode se divertir enquanto ficar lá. Ela acha que Noko vai ficar feliz porque tem tudo o que uma garota precisa, mas ao chegar na sala ela percebe que tudo foi destruído, então ela cai em desespero, percebendo que todo o seu tempo e dinheiro foram desperdiçados. Ela vê Noko lá dentro, achando que foi ela quem fez isso, mas ela explica que a sala já estava vandalizada quando ela chegou, e também acha que está em perigo, já que alguém tentou matá-la no caminho para a escola. Ela revela que lanças caíram do céu, e até encontrou garrafas de água nas ruas, mas Torako acha isso ridículo, dizendo que ela deveria estar morta se uma lança perfurou seu crânio, e Torako menciona que garrafas de água são completamente inofensivas, então não tem motivo para ter medo delas. Mas ela insiste que está em perigo, e Torako não acredita nela, dizendo que ela precisa pensar logicamente. Mas de repente uma kunai passa perto delas, e Noko diz para ter cuidado porque estão em um campo de batalha. Ela percebe que Noko estava dizendo a verdade, então quer ir embora, e Noko tenta lhe impedir, mas ativa uma armadilha e um balde cai em sua cabeça. Mas ela rapidamente se recupera, determinada a pegar a pessoa por trás daquilo. Elas veem algo se aproximando, e ela acha que é uma granada, mas percebe que são apenas biscoitos, quando vê Noko correndo para pegá-los, então Torako para ela, explicando que é uma armadilha. Mas Noko diz que ama os biscoitos mais que qualquer coisa e corre para pegá-los, mas acaba sendo capturada e culpa a lentidão, dizendo que teria alcançado se sua velocidade não tivesse sido afetada. Ela desafia a pessoa que a pegou, chamando ela para uma luta. Torako diz a ela que ela já perdeu, mas ela não se importa, dizendo que quer mais biscoitos. De repente a garota de antes aparece e aceita o desafio de Noko, declarando que vai mandá-la para o inferno. Noko pensa que finalmente encontrou sua rival, perguntando à garota quem é ela, mas Torako a reconhece como Anko, e pergunta o que ela está fazendo ali. Descobrimos que elas são irmãs, mas ela é obcecada por Torako, então ela quer ficar ao lado dela, dizendo a Noko que ela nunca vai lhe perdoar. Torako pergunta se ela está por trás de tudo, o que ela confirma, explicando que Torako mudou por causa de Noko, então ela quer se livrar dela. Ela diz que Torako tem chegado tarde em casa ultimamente, então decidiu segui-la e descobriu que sua irmã tem visto Noko, achando que estão em um relacionamento. Torako diz que ela está imaginando coisas, mas ela acha que estão transformando a sala do clube em um ninho de amor, e pergunta a Torako por que ela encheu o lugar com itens desnecessários. Mas ela não pode responder a pergunta já que fez isso por motivos egoístas. Então Anko acha que sua teoria está certa, e pergunta a sua irmã se ela já deu sorte com Noko. Ela nega, e pede a Noko para ajudá-la a explicar, mas ela diz a Anko que Torako pertence a ela, então vai fazer qualquer coisa para protegê-la. Então Anko fica furiosa achando isso imperdoável, e ela perde a paciência achando que Noko tirou tudo dela, então ela decide que matá-la não vai ser o suficiente e lhe libera, revelando que aceita seu desafio, então elas vão ter uma luta justa. Anko explica que se ela vencer, Noko passará o resto da vida no Parque dos Servos, mas se ela perder, vai aceitar o relacionamento de Noko com sua irmã. Torako acha ridículo, dizendo que elas precisam parar de lutar, mas Anko explica que foi Noko quem lhe desafiou,
e de repente Noko aceita as condições. Torako fica preocupada que ela possa perder, mas ela diz para acreditar nela, achando que elas têm uma conexão mais forte que os biscoitos de cervo. Ela acha que isso não faz sentido, mas lhe apoia de qualquer maneira, e Noko pede a Anko para ela também lhe dar biscoitos se ela vencer. Vemos elas diante de uma multidão, enquanto Koi apresenta as competidoras. Anko acha que sua vida é sem sentido sem sua irmã, enquanto Noko diz que fará seu melhor pelos biscoitos de cervo. Koi pergunta a Torako como ela se sente, e ela explica que não entende o que está acontecendo, mas Koi acha que ela está animada. Ela diz à multidão o que está em jogo para as competidoras e começa a disputa, perguntando o que Torako faz antes de ir para a cama. Então Anko responde à pergunta, dizendo que ela beija seus bichos de pelúcia, e Koi diz que ela acertou a resposta, enquanto Torako ainda não acredita que isso está mesmo acontecendo, notando como estão expondo sua privacidade. Mas ninguém se importa, e Koi mostra uma foto para todos como prova, então ela fica envergonhada. Koi pergunta às competidoras sobre sua roupa íntima, o que Noko responde corretamente, enquanto Koi mostra a todos o vídeo de prova, e Torako implora que elas apenas parem, mas elas ignoram e passam para a próxima pergunta. Koi revela que Torako nunca esteve em um relacionamento, e pergunta às competidoras o motivo disso. Anko explica que sua irmã acredita no destino, então ela nunca deu atenção aos pretendentes, achando que sua alma gêmea vai aparecer magicamente, e Koi confirma que ela acertou a resposta. O concurso continua por horas, e depois de um tempo vemos que as duas competidoras têm 98 milhões de pontos. Anko se pergunta como Noko conseguiu lhe acompanhar, achando que os cervos estão coletando informações e enviando as respostas para os chifres dela. Ela aperta um botão, e de repente várias kunais aparecem, enquanto Torako percebe que o concurso foi inútil e sua privacidade foi exposta por nada. Anko acha que Noko vai morrer, mas ela desvia das kunais, enquanto Anko continua a atacá-la desesperadamente. Torako decide ir para casa, mas Anko perde o equilíbrio, e a kunai está prestes a atingir sua irmã, mas Noko protege ela. Torako corre até ela, dizendo para Noko não morrer, e todos choram enquanto os anjos cervos descem sobre ela. Sua alma deixa seu corpo e os anjos a levam pro céu, onde ela vê o deus dos cervos, mas ele lhe expulsa, enviando ela de volta pro seu corpo. Torako percebe que ela ainda está viva, perguntando o que aconteceu, então ela revela que ainda tinha biscoitos de cervo em seu uniforme, e isso acabou salvando sua vida. Anko lhe agradece por salvar Torako e admite que estava errada, achando que não merece ficar com sua irmã. Mas Noko explica que conseguiu sobreviver por causa dos biscoitos que ela lhe deu, então elas acabam se tornando amigas. Torako ainda não entende o que está acontecendo, mas sabe que precisa continuar indo para a escola, então fica preocupada, já que vai precisar continuar lidando com essas duas pelo resto de sua vida. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Garota Cervo.